Biografia de Hudson Taylor. Capítulo 12. A Luz da Eternidade. Hudson, Maria com Grace nos braços e Yang Laijon, um cristão chinês da igreja da Rua da Ponte, estavam juntos no convés do jubileu, um veleiro novo e rápido. A água lentamente passou de amarelo para azul quando o navio saiu do delta de Yangtze e dirigiu-se às águas abertas do Mar da China. Hudson esforçou-se para olhar para a China pela última vez. Seu coração estava tão pesado que não podia falar. Ainda havia muito a fazer por Deus na China, mas ele não podia ficar, seu corpo traíra. Depois de 6 anos na China, aos 28 anos, contraíra tuberculose. Depois de deixar de consultar o médico por vários meses, Hudson finalmente o procurou. Mesmo sabendo que o médico lhe diria, ele deveria retornar imediatamente para a Inglaterra, onde boa comida, melhores médicos e um clima mais frio o ajudaria a suportar a doença. E se ele não voltasse para casa, provavelmente morreria em questão de meses. O jubileu fez a viagem de volta à Inglaterra em apenas 4 meses. O que foi bom, porque Grace, de 1 ano de idade, gritou a maior parte da viagem por causa do aparecimento dos dentinhos. Maria teve gastroenterite, enquanto Hudson teve disenteria, além de seus outros problemas de saúde. Yang Laijon também sofreu muito com enjoo marinho. Todos ficaram muito felizes quando o litoral da Inglaterra apareceu. O jubileu atracou em Gravesend no final de novembro de 1860 e eles pegaram um trem para Londres. De Londres seguiram até Bayswater para a casa de Amélia e seu novo marido Benjamin Brunhall. Louisa, a irmã mais nova, agora com 27 anos, também esperava por eles lá. Eles tiveram uma reunião alegre e muito aguardada. E depois de vários dias com Amélia e Benjamin, eles pegaram o trem para Barnsley, para uma reunião calorosa com seus pais. Antes de sair de Londres, Amélia conseguiu persuadir Hudson a cortar a trança e começar a vestir roupas inglesas novamente. 2 semanas depois, Amélia e Benjamin, assim como tia Hannah e o tio Richard de Hull, chegaram a Barnsley para o Natal. Maria se sentia bem-vinda na família de Hudson, e ver toda a família de novo fazia Hudson se sentir bem melhor. Depois do Natal, eles voltaram para Londres e alugaram uma casa perto do hospital de Londres. Yang Laijon mudou-se com eles. Hudson foi ao hospital, onde o seu ex-instrutor lhe disse que seu fígado, sistema digestivo e sistema nervoso tinham sido gravemente danificados pela doença. A recuperação seria longa, e muitos anos se passariam antes que sua saúde se fortificasse o suficiente para ele viajar para o exterior. Apesar das más notícias, Hudson não ficou deprimido. Havia muito a ser feito. Ainda que tivesse deixado a China, esse país não saiu do seu coração, pois permanecia sempre em sua mente. Ele comprou um enorme mapa da China e o colocou na parede oposta à sua mesa de estudo. O mapa era a primeira coisa que via quando começava a trabalhar pela manhã e a última coisa pela qual ele orava à noite. Lentamente, ao recuperar suas forças, começou a planejar o retorno à China, embora não tivesse ideia de quando isso seria. A experiência de Hudson com o hospital em Niggbon mostraram a ele a necessidade de completar o treinamento médico. Por isso, havia alugado uma casa perto do novo edifício da Faculdade de Medicina do Hospital de Londres. Mesmo começando como paciente ambulatorial no hospital, tão logo ficou forte o suficiente e retornou aos estudos médicos ali. Enquanto estudava no hospital, começou outro projeto. Ele era o motivo pelo qual Yang Laijon lhes fazia companhia na Inglaterra. Com sua ajuda e a de Frederick Gould, outro missionário na China, eles começaram a tradução do Novo Testamento no dialeto de Niggbon, dos pictogramas para palavras romanizadas. Isso significava que, em vez de usar imagens para representar as palavras chinesas da maneira tradicional, os sons das palavras foram transcritos foneticamente, valendo-se de letras do alfabeto latino. Traduzir o Novo Testamento dessa maneira tornaria muito mais fácil para os chineses e para os missionários aprender a ler chinês. Hudson também começou a recrutar obreiros para ir a Niggbon e ajudar John Jones a administrar a igreja da Rua da Ponte, como era conhecida lá. Tudo isso mantinha Hudson muito ocupado. Na verdade, foram necessários 4 anos para ele completar tudo.
Em 1865, o Novo Testamento havia sido traduzido e Young Lijon retornou à sua família em Nigbo, com o texto completo. 6 novos obreiros também foram enviados para Nigbo. O próprio Dr. Parker, depois de se casar de novo, voltou para recomeçar o hospital, e Hudson recebeu o diploma de medicina. Ele era membro do Colégio Real de Cirurgiões, e agora o título de doutor figurava à frente de seu nome. Nesse período, Hudson não recebeu nenhum salário pelo que fazia. Por isso, ele e Maria confiavam em Deus para atender às suas necessidades. Às vezes, a provisão divina chegava no último momento, mas sempre, mesmo quando os 3 filhos mais novos nasceram, Herbert, depois Howard e finalmente o pequeno Samuel. Havia dinheiro suficiente para o aluguel e a comida. À medida que os dias passavam e Hudson estudava o grande mapa em sua parede, uma ideia começou a crescer em sua mente. A China tinha 11 províncias e um território, a Mongólia. Hudson orava por eles todos os dias. Quão difícil seria recrutar 2 missionários para entrar em cada uma dessas áreas? No final do ano, cada província da China poderia contar com um missionário próprio a compartilhar o evangelho com os locais. A ideia o animou. Precisariam apenas de 24 missionários para fazê-lo. Isso poderia ser realizado com facilidade se as sociedades missionárias que já contavam com missionários na China concordassem em participar do plano. Então Hudson começou a visitar os representantes locais dessas sociedades para convencê-los a ajudá-los. Os representantes que visitou foram educados, mas firmes. Todos deram as mesmas respostas. Eles não tinham dinheiro suficiente ou pessoal suficiente para enviar missionários para o interior. Era bastante difícil sustentar os missionários que já viviam na China. Na verdade, no ano anterior, havia o total de 115 missionários protestantes na China. No ano corrente, o número era de 91. Hudson, eles observaram, precisam aceitar a realidade de que a China não era mais um lugar popular para o envio de missionários. Era um país perigoso e muito diferente. Hudson teve muita dificuldade para acreditar no que ouviu. Com esse tipo de atitude, não haveria nenhum missionário na China em alguns anos. E principalmente no momento em que o país estava começando de fato a se abrir. Eles deveriam continuar enviando missionários. Todos os meses, mais de 1 milhão de chineses morriam sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Mais e mais Hudson se perguntava, por que ninguém fazia alguma coisa em relação a isso? Enquanto pensava, a pergunta se transformou de forma lenta e silenciosamente em sua mente. Por que eu não estou fazendo alguma coisa? No fundo do coração, ele lutava com a resposta. Ele sabia que não havia ninguém na Inglaterra mais adequado para recrutar um grupo de missionários e enviá-los ao coração da China do que ele e Maria, mas ele não desejava a responsabilidade pela vida de outras pessoas. Ter outras pessoas confiando nele para receber segurança e orientação era uma carga muito grande. Ao retornar à China, o Dr. Parker caiu de um cavalo em um rio congelado e se afogou. Um dos 6 missionários recrutados e enviados por Hudson contraiu cólera e morreu. Até mesmo seu bom amigo John Jones ficou tão doente que precisou voltar para a Inglaterra. Na viagem de volta para casa, ele morreu e agora estava enterrado em alguma ilha distante e esquecida. Essas notícias tristes fizeram Hudson desejar estar na China para ajudar e encorajar os obreiros locais. Mas como ele poderia aceitar a responsabilidade pela vida de outras pessoas que poderiam desejar ir? Ele se sentiu preso nesse turbilhão. Parte dele queria organizar um ataque missionário total à China, mas a outra parte estava muito assustada para solicitar a ida dessas pessoas, sabendo que ele se responsabilizaria por elas. Hudson ficou muito estressado com o assunto. Ele não conseguiu dormir nem comer e sua saúde começava a deteriorar-se de novo. Maria observava a atenção do marido e ficou satisfeita quando ele anunciou que iria a Brixton para tirar uns dias de descanso, ficando com o Sr. Berger. Este apoiara o trabalho do hospital em Nigbo no momento em que a organização ficou sem dinheiro. Maria esperava que o armarinho e a comunhão cristã ajudassem a acalmar a mente de Hudson. No entanto, uma igreja grande
e repleta de cristãos felizes, saudáveis e ricos, surtiu um efeito contrário em Hudson. Ele achou difícil se sentar e ouvir pessoas a cantar sobre Deus e a salvação, quando pareciam não se importar se os outros passariam para a morte eterna, sem nunca ter ouvido o Evangelho. Ele não suportava ficar no culto. Escapuliu por uma porta lateral, e quando a música do órgão sumiu atrás dele, caminhou até a praia de Bridgeton. Tirou os sapatos e as meias e perambulou pelas águas. Seu coração estava tão agitado quanto as águas que flutuavam à beira-mar. Ele precisava resolver sua luta interna. Enquanto as ondas batiam em seus pés, um pensamento repentino lhe ocorreu. Qual a pior coisa que poderá acontecer com o missionário sob os seus cuidados? E se levasse um grupo de missionários para a China e todos morressem? Quão ruim isso seria à luz da eternidade? Todos iriam direto para o céu. E se como resultado de seu trabalho e sacrifício um chinês se entregasse a Cristo, isso não valeria a pena? Por mais estranho que pareça, essa forma de olhar as coisas confortou Hudson. À luz da eternidade não havia destino pior para o povo chinês que nunca ouviu o Evangelho. Enquanto pensava em tudo isso, sua mente começou a se clarear. Se cada missionário obedecesse a Deus ao ir para a China, a responsabilidade pelo que acontecesse com eles era de Deus, e não de Hudson. Lágrimas de alegria deslizaram por seu rosto. A resposta à sua luta era tão simples. Ele agiria de acordo com a sensação do que Deus o chamara para fazer e confiaria que os outros demonstrassem a mesma obediência. Em pé na praia de Bridgeton, com água nos tornozelos, Hudson orou e pediu a Deus para levantar 24 obreiros para a China. Em seguida tirou um lápis do bolso e escreveu na parte de trás de sua Bíblia: "Orei por 24 obreiros habilidosos e disponíveis em Bridgeton, 25 de junho de 1865. No dia seguinte voltou para Londres um novo homem. O conflito interno estava resolvido. Era hora de avançar. Agora ele precisava se preparar para cumprir o desejo de Deus para ele. Ele foi ao Banco de Londres e do Condado, e com 10 libras abriu uma conta bancária em nome da missão no interior da China. Em seguida, Hudson juntou toda a informação necessária para tentar convencer as sociedades missionárias existentes a se juntarem a seu plano, e colocou todo o material sob a forma de um livreto intitulado Necessidades e Reivindicações Espirituais da China. O livreto estabelecia de forma clara como 400 milhões de chineses nunca ouviram falar do Evangelho. No entanto, eles tinham o direito de ouvi-los, e os cristãos de outras partes do mundo tinham o dever de seguir a ordem de Jesus e anunciar o Evangelho por todo o mundo. O livreto deixou muitos cristãos desconfortáveis. Seria possível sua responsabilidade parcial por 1 milhão de chineses que morriam todos os meses sem saber de Jesus Cristo? Mesmo que as pessoas se sentissem desconfortáveis, o livreto foi um best-seller. Foi reimpresso outras vezes à medida que mais e mais pessoas o liam e compartilhavam com os amigos. Era como se Deus esperasse Hudson se comprometer antes de agraciá-lo com sua bênção. No início eram poucas gotas, em seguida, muitas águas. Dinheiro, suprimentos e obreiros começaram a jorrar. Alguns leitores ficaram tão inspirados com o que Hudson escreveu que o contataram e disseram que sua visão não era suficientemente grande. Um amigo rico, Lord Redstoke, escreveu: "Li seu livro vindo para cá e fiquei muito agitado com ele. Então, irmão, amplie seus desejos. Peça uma centena de obreiros e o Senhor os dará a você." Junto com a carta havia um cheque de 100 libras. À medida que os obreiros e o dinheiro chegavam, as pessoas começavam a perguntar a Hudson como a nova missão funcionaria, quais eram as regras. Boas perguntas, sem dúvida. Mas Hudson não tinha respostas. Assim reuniu um grupo de amigos confiáveis e líderes eclesiásticos para orar e pedir a Deus para mostrar como a missão deveria funcionar. Durante vários dias de reuniões, surgiram 6 princípios que todos concordavam em consistir na base da nova missão. Eles eram: os obreiros poderiam ser de qualquer denominação cristã, desde que concordassem em trabalhar em conjunto. 2. Os missionários não receberiam o salário da missão no interior da China, mas confiariam em Deus para prover todas as suas necessidades. 3. Jamais pediriam dinheiro às pessoas, apenas a Deus. 4. Os líderes da missão da China estariam livres para tomar decisões sobre o que fazer em seguida e não precisariam esperar orientações da Inglaterra. 5. Os obreiros fariam parte de um plano organizado para evangelizar toda a China,
E 6. O missionário da missão no interior da China viveriam de forma tão parecida com os chineses quanto possível. Vestiriam roupas chinesas, comeriam com pauzinhos e viveriam em casas de estilo chinês. Os anos de recuperação silenciosa, estudo e tradução chegaram ao fim para a família Taylor. Havia muito a organizar e supervisionar. Em maio de 1866, Hudson falou em reuniões e ajuntamentos de um extremo da Inglaterra ao outro, bem como na Escócia e na Irlanda. Muitas pessoas ofereceram-se para orar, doar fundos ou servir como obreiros para alcançar o povo da China com o Evangelho. O tempo se aproximava para a família Taylor. Seus 4 filhos e o primeiro grupo de 16 missionários partiram para a China. Eles se juntariam aos missionários que Hudson recrutara antes e enviara a Ningbo. O grupo precisava agora era de várias centenas de libras para pagar as passagens e um navio com espaço suficiente para transportar todos eles. Hudson vira Deus agir de muitas formas maravilhosas nos últimos 4 anos em Londres. Ele não duvidava de que Deus satisfaria com rapidez as necessidades remanescentes. Enquanto a equipe esperava em Londres para ver como Deus os levaria à China, Hudson aceitou o convite para falar em uma grande reunião, em um lugar chamado Totteridge. A reunião correu como muitas outras em que Hudson falara nos últimos meses, organizada por John Pulger, um coronel reformado do exército. No culto, Hudson levantou um mapa da China e contou aos presentes o plano para chegar ao interior do país com o Evangelho. Ele usou a Escócia como exemplo. Na Escócia havia vários milhares de ministros para cuidar dos cristãos escoceses, e todos tinham acesso às Bíblias e livros cristãos. Na China ocorria o oposto. Não havia nenhum ministro para 4.000 pessoas na China. De forma inequívoca, Hudson falou que era dever dos cristãos escoceses e de todas as outras nações cristãs dirigir-se à China. Depois que terminou de falar, Hudson encerrou a reunião e sentou-se. Ninguém se moveu. O salão estava em silêncio. As pessoas nunca tinham ouvido o desafio de levar o evangelho a todas as pessoas, como ele descrevera. O coronel Pulger, um pensador rápido, viu uma oportunidade maravilhosa. A nova missão com certeza precisava de dinheiro, e muitas pessoas na plateia ficariam felizes em doá-lo. O coronel colocou-se em pé. Irmãos e irmãs em Cristo. Ele começou. Esta noite ouvimos um homem notável falar com uma visão notável. O panfleto que anunciava esta reunião dizia que não haveria dinheiro coletado, mas eu sei que muitos de vocês ficariam chateados se não pudessem doar. Tenho certeza de que o Dr. Taylor não se importaria se fizéssemos uma coleta. Agora foi a vez de Hudson colocar-se de pé. Senhor presidente, peço-lhe que mantenha as condições acordadas, disse ele. Se depois de pensar e orar, convencer de que Deus deseja que faça uma doação em dinheiro, então ela poderá ser ofertada a qualquer sociedade missionária com missionários na China, ou poderá ser enviada para o escritório de Londres. Mais tarde, na mesma noite na casa do coronel Pulger, onde Hudson estava hospedado, o coronel desafiou Hudson sobre suas opiniões. Por que não deixar as pessoas ofertarem para o trabalho de Deus se quiserem? Perguntou ele. Hudson explicou que muitas vezes o dinheiro era a coisa mais fácil de dar. Acho que a coleta tende a deixar a impressão de que o mais importante é o dinheiro, quando na verdade, nenhuma quantidade de dinheiro pode converter uma única alma. O necessário é que homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, se entreguem ao trabalho. Nunca haverá escassez de fundos para o sustento dessas pessoas, disse ele. Coronel Pulger balançou a cabeça. Acho que você está enganado. Uma boa oportunidade foi perdida esta noite. Os 2 homens foram para a cama e na manhã seguinte, Hudson levantou cedo e animado. Ele estava no meio do café da manhã quando uma carta chegou de Londres. Era de Maria. E ele a abriu ansioso para ler como as coisas caminhavam. Enquanto lia, sorriu. Um navio grande o suficiente para todos eles acabara de atracar e procurava passageiros para a próxima viagem em direção a Xangai, partindo no dia 26 de maio. Hudson ainda pensava em tudo o que tinha para fazer, incluindo-se orar a respeito do dinheiro restante para a viagem a Xangai. Quando o coronel Pulger entrou, ele parecia cansado e tomou o café da manhã quase em silêncio. Quando terminou de comer, pediu a Hudson que o acompanhasse ao escritório. Ele limpou a garganta e começou a falar. Ontem à noite, minha convicção me dizia que você estava errado sobre a coleta. Agora me convenci de que você estava certo. Quando pensei no que você disse na reunião e no fluxo incessante de pessoas caminhando para a eternidade sem Cristo, pude apenas orar como você sugeriu. Senhor,
Que queres que eu faça? Acho que obtive a orientação solicitada e aqui está. Ele entregou a Hudson um cheque de 500 libras e acrescentou: se a coleta tivesse sido feita na noite passada, eu teria colaborado com uma nota de 5 libras. Hudson agradeceu ao coronel a hospitalidade e a doação e voltou a Londres. Ele sabia exatamente o que fazer com o dinheiro ao chegar lá e encontrou-se com o capitão Bill e inspecionou o navio. O navio era perfeito para seus planos. Tinha 2 anos, uma plataforma quadrada com uma armação de aço e 3 mastros. O capitão assegurou a Hudson de que a embarcação poderia suportar a tempestade mais feroz. Hudson entregou o cheque do coronel Pugh ao capitão Bill como pagamento inicial das passagens. O capitão novo convertido estava encantado com a perspectiva de ter um grupo de missionários a bordo do navio. Embora ele tenha avisado a Hudson que a tripulação era um grupo durão, Hudson correu de volta para casa e disse ao restante do grupo que eles estavam oficialmente a caminho da China.